A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre o livro Uma Vida com Propósito. Estamos estudando ele, usando como base de estudo Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós já falamos até agora 31 capítulos, hoje nós iremos falar 32, e lembrando que são 40 capítulos. Então gostaria que você estivesse aí já de uma forma compartilhando, curtindo, com certeza será bênção para a sua vida, para outros que estarão participando. Nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar as nossas lives de oração, encontrar também todo esse trabalho que temos feito até agora, numa vida com propósito, todos os capítulos gravados, você pode estar acessando, e também você vai encontrar os nossos cultos de quinta-feira e domingo. E já antecipando amanhã, a nossa oração de quinta-feira, por causa do culto à noite, é às 5 para o meio-dia, até meio-dia e 20. E à noite nós teremos o culto das 7 semanas com Deus, às 20 horas, que você possa estar também participando. Também nós temos o culto de manhã no domingo, das 9 às 10 da manhã. E esse domingo será um culto especial, que é o culto da Santa Ceia. Que você possa estar providenciando aí o suco de uva e o pão, se você estiver em plena comunhão com Deus, para participar da ceia do Senhor. Você também pode estar acessando no YouTube, através da Igreja Batista Eulan, nossa página. Coloque lá Igreja Batista Eulan e você vai ver as nossas lives ali. E no Instagram, Igreja Batista Eulan. Só para a gente já ir passando para vocês, logo assim que terminarmos os 40 capítulos desse livro, Uma Vida com Propósito, nós iremos começar um trabalho que já faz parte da minha vida ministerial há muito tempo, que é um trabalho que a gente teve muitos frutos, muitos resultados, que é o discipulado. Nós temos gravado em áudio, mas agora nós iremos gravar também, né, graças a Deus, através do ao vivo, deixar lá também registrado esse legado, o discipulado. São 11 lições, nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a volta de Cristo, iremos falar também sobre o que acontece depois da morte, sobre certeza da vida eterna, benefícios da salvação, o plano de Deus para a salvação. Nós vamos falar sobre o novo nascimento, sobre o inferno, se existe ou não o inferno, segundo a palavra de Deus. Então tem muita coisa boa. Nós vamos estar depois aprendendo no discipulado. Que você possa estar já se programando para, junto conosco, terminando a questão desse livro, nós estarmos então falando sobre esse trabalho abençoador que é o discipulado. Vamos então, agora neste momento, começar uma vida com propósito. Obrigado pela sua companhia e com certeza vai edificar a sua alma. Uma Vida com Propósito, o autor, o Rick Warren. O propósito número 1, nós falamos, são 14 capítulos. Você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 até o 21 capítulo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do 22 até o 28 capítulo, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o propósito 4 é o que nós estamos falando, você foi moldado para servir a Deus. Capítulo 29, aceitando a sua missão. Capítulo 30, moldado para servir a Deus. 31, entendendo a sua forma. E o 32, que é o hoje, usando o que Deus lhe deu. Então vamos lá. Visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Então lembrando que nós falamos no capítulo 31, entendendo sua forma. Então, descobrindo isso, Deus nos formando para o seu propósito, para os seus desígnios, e dessa forma, então, entendendo o que Deus quer realizar, nós vamos prosseguir.
Romanos 12:5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente um dos outros. Ou seja, o corpo está ligado, todos os seus membros, está ligado à cabeça, e a cabeça que representa Cristo. Mas, ao mesmo tempo, individualmente um dos outros. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito. Então, o que você é um presente de Deus para você. Aquilo que Deus fez, como eu disse, você é importante, você é especial. E dentro do propósito de Deus, você é um presente, sim, de Deus para a obra, para o ministério, e ao mesmo tempo você pode se sentir importante por causa disso. O que você faz consigo, então, é um presente seu para com Deus. Então, o que você é um presente de Deus para você, e o que você faz consigo é um presente seu para Deus. Então, no momento que você faz com aquilo que Deus te capacitou, você vai estar sim presenteando, ou seja, é um presente seu para Deus. Você vai estar agradando o coração de Deus. Provérbio dinamarquês: Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que faça o máximo com aquilo que você recebeu. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele lhe deu para usar. Cada um de nós temos talentos. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. Já viu aquela situação? Você tentar colocar então um pino quadrado, ok? Quadrado, num buraco redondo. Não vai dar certo, não vai encaixar. E é frustrante e produz resultados limitados. Então, quando você quer fazer alguma coisa que não é algo natural, e sim, muitas vezes você quer fazer alguma coisa forçado, com certeza não vai ter resultados que você tanto gostaria. Também é um desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus em conformidade com a sua natureza. Você ser aquilo que você é, ok? Naturalmente. Para fazê-lo, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Então, aquilo da maneira que Deus te usa, sem cópia, você não precisa copiar de ninguém, mas ser o que você é. E dessa forma, você vai ser usado por Deus do seu jeito. E eu tenho a certeza que vai ter sim, né, os resultados abençoadores. Descubra então sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. Então, lá na versão original fala: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não deixe que se passe outro dia. Comece a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Então, que você possa buscar isso. Comece avaliando os seus dons e as suas habilidades. Analise de forma demorada e honesta em quem você é bom, em que você é bom e em que não é. Você sabe daquilo que você é bom, o que você não é. Paulo aconselhou: procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Então, aquilo que você é bom, você vai desenvolver nisso. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, que você possa, dentro desse contexto, fazer uma lista e peça às outras pessoas uma opinião justa. Diga-lhe que quer descobrir a verdade, não ganhar elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados pelos outros. Então, se você tem talento para aquilo, você com certeza vai ver que as pessoas vão gostar e vão comentar. Agora, se você não tem talento para aquilo, com certeza também
muitas vezes você vai ter aí palavras verdadeiras. Então é importante você ficar atento para isso e não se frustrar, mas ao mesmo tempo saber que você está fazendo ao mesmo tempo o seu melhor, e é claro que terá sim o seu público, terá sim as pessoas que vão ouvir. É claro que também, se a gente for olhar no contexto geral, Jesus também teve mensagem que ele pregou que as pessoas não gostaram e foram embora. Então, não é porque sempre você vai fazer alguma coisa que as pessoas não vão gostar que Deus não está gostando. Porque, né, lembrando que as trevas não querem ir para a luz. Então há um conflito muito grande. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo o teu melhor, amém. Saiba que o resultado virá. Voltando aqui, se você pensa ser talentoso para ensinar ou cantar, mas ninguém mais concorde, se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Olha só. Então, como é que eu sei se eu sou um líder? Se eu tenho realmente a facilidade, né, do dom para cantar? É se tem pessoas ouvindo, se tem pessoas te seguindo, aí você pode dizer que você é um líder. Faça perguntas assim: onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Onde já fui bem sucedido? Exame de dons espirituais e lista de capacidades pode ter algum valor, mas estão limitados à sua utilização. Ou seja, tem pessoas que têm talentos, mas usam-se muito pouco. Muitas vezes têm até a capacidade de fazer, mas realizam praticamente quase zero. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo, não existe definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição é arbitrária e normalmente representa uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons. Então é aquela coisa, se for analisar hoje, né, eu que estou aí no ministério desde 86, faz um tempinho, hein? 86, nós estamos em 2020, então já faz um período muito grande. Então nesse período grande, se for pegar no comecinho da minha conversão, eu muitas vezes venho, hoje Deus usa a gente no louvor, para tocar, mas pensa que sempre foi assim? Claro que não. Minha voz, muitas vezes, quando a gente ia cantar, eu mesmo, sentia pena de quem ouvia, estava do meu lado, porque era uma taquara rachada. Mas tinha intenção de louvar, eu amava louvar a Deus, apesar da desafinação. E com isso eu fui buscando em Deus, Senhor, eu preciso, me dê o dom do louvor, me capacita. E por muita insistência, orando daqui e dali, é claro, praticando, entrando depois lá na frente como pessoas que vão ajudar no louvor, cantando e tal, Deus foi capacitando. Dizer que hoje, né, a minha voz é excelente, é claro que não dá para agradar a todos, mas comparado ao quando eu comecei, está bem melhor. Tanto no violão, como até mesmo nas mensagens, nas pregações. Se você for olhar algumas mensagens que a gente tinha lá no passado e tem hoje, é claro que hoje tem mais bagagem. Então tudo isso, o que é? É o tempo que vai nos trazer a maturidade. Então não vai querer você, muitas vezes, ter a desenvoltura que hoje a gente tem, sendo que, se for olhar para o passado, a gente começou com simplicidade, com muita dificuldade, com muita barreira. Mas por não desistirmos, por persistirmos, Deus nos foi honrando, como tem nos honrado. Até hoje, né, não é fácil, é sempre um desafio. Então é isso que você precisa entender. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando generosamente em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. Então é aquela coisa, muitas vezes, pelo tempo que a gente tem e pela maturidade, muitas vezes nós não temos aquele dom para aquilo. Mas houve no coração a dedicação, a generosidade de fazer, porque muitas vezes não tinha outro para fazer. Então isso foi se aperfeiçoando. E também tem, sim, os seus resultados abençoadores, ainda que talvez não seja um dom nato que Deus tinha para nos dar. Mas
a situação, né, a necessidade fez todo o processo. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidade é experimentar diferentes áreas de ocupação. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem. Isso o autor, o Rick Warren, comentando no livro Uma Vida com Propósito. Mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca tinha feito. Então, lembrando que hoje podemos dizer que ele tem esse dom porque escreveu um livro, O Dom do Ensino. E ele diz, porque era algo que eu nunca tinha feito. Foi somente após ter começado a aceitar convites para a palestra que vi os resultados. E outras pessoas confirmaram e então percebi. Deus me dotou para isso. Muitos livros apresentam o processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem, descubra seu dom espiritual. E então saberá a qual ministério deve se dedicar. E isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, então você descobrirá os seus dons. É aquilo que eu falei. Vai lá, seja professor de criança, seja muitas vezes professor de adolescentes, seja um líder da mocidade, procure realmente aprender a música, e muitas vezes a servir ali, muitas vezes na porta como diácono, ou até mesmo como introdutor, muitas vezes na mesa de som, fazendo uma visita, um evangelismo, orando pelos enfermos. Então você vai fazer de tudo que você pode fazer, usando as suas habilidades. E é claro que dentro de tudo isso que você vai tendo experiência, capacidade como líder e tudo mais, você vai vendo qual é aquilo que vai sobressair e como você pode sim ser usado na obra de Deus da maneira maravilhosa. Como eu disse, de repente você não tem nada desses dons, mas você tem uma estrutura muito importante para a igreja, que é a oração. Então você ora pela liderança, você ora, intercede por aqueles que necessitam, e isso sim é fundamental, porque a oração é o sustentáculo da igreja, e muitas vezes fica no anonimato. Não somente isso, talvez você que dizima, que você oferta, com certeza através da sua vida, da sua generosidade, nós conseguimos fazer muitas coisas, e muitas vezes você faz na sua dedicação e até mesmo no anonimato, mas isso também tem suma importância para a obra de Deus. Então, quando você compartilha as lives, quando você compartilha os cultos, com certeza você também está sendo um instrumento na mão do Senhor. Então Deus tem várias maneiras para te usar. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Voltando. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não saberá em que realmente é bom. Você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, eu incentivo a tentar fazer coisas que nunca fez anteriormente. A despeito da sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos após 70, 80 anos. Quando a gente for analisar a vida de Moisés, Moisés até 40 anos estava no Egito. Do 40 anos em diante ele fugiu do Egito e foi lá, né, para um outro lugar. E lá ele foi apacentar, foi cuidar de ovelhas, mais 40 anos. Quando Deus apareceu a ele na sarça ardente, que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus falou que ia usá-lo, ele tinha 80 anos de idade. Agora, muitas vezes você que está aí com 40, 50, 60, você fala, mas como? Eu já estou à minha idade. Não importa, Deus usa. Quando a gente olha para Abraão, Deus chamou ele, lá em Gênesis 12, ele tinha 75 anos de idade. Podia dizer, é velho demais. Mas, inclusive, Deus se manifestou a ele, dando o filho da promessa, ele tinha 100 anos. Então, que você aprenda que para Deus não existe essa questão de idade. Conheço aqui o autor do livro dizendo, conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros, já pensou? E não sabia que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até ser voluntário para servir em algum lugar. Tão somente comece a servir.
Tem pessoas que a gente conhece que são voluntárias muitas vezes para fazer uma comida para os desabrigados, muitas vezes para fazer um crochê, ou muitas vezes fazer lá um guardanapo, fazer multiplicar muitas vezes o talento, né, até mesmo para ajudar no ministério da igreja. De alguma forma, tem vários talentos que nós podemos sim ser úteis na obra de Deus. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Então, como é que eu sei o meu dom? Quando eu vou me envolvendo no ministério, né? E vai sim aparecendo, vai desenvolvendo. É aquilo que eu falei também. É claro que, já pensou se todos fossem pastores? Se todos fossem cantores? Né? Então, dentro do corpo de Cristo, há espaço para todos. Mesmo aqueles que talvez não vai aparecer tanto. O problema é que muitas vezes as pessoas confundem muitas vezes essa dedicação e muitas vezes olham somente para o pastorado ou muitas vezes para o louvor e parece que é só ali que você consegue servir a Deus. E pelo contrário, né, você pode servir a Deus em vários setores da igreja. Amém? Com dedicação e também com resultados abençoadores para o mesmo. Voltando, tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com os adolescentes, que não é fácil trabalhar com eles. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. Quando não der certo, chame de experiência. Não deu certo? Foi uma experiência. Quantas coisas eu fiz também que não deram certo? E ali foi experiência para o nosso ministério, não de fracasso. Em algum momento você irá descobrir no que você é bom. Leve em consideração o seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselhou: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado, então dedique-se a isso inteiramente. Gálatas 6:4. Mas prove cada um a sua própria obra. Ou seja, vai lá e dá uma analisada, entendeu? Para que você possa servir a outrem. Mais uma vez, é proveitoso colher informações de quem o conhece melhor. Faça a pergunta a si mesmo: o que eu realmente mais gosto de fazer? Às vezes essas perguntas vão te ajudar. Em quais momentos me sinto mais vivo em fazer? O que estou fazendo quando perco a noção de tempo? Ok? Muitas vezes em relação à obra de Deus. Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro servir em equipe ou por conta própria? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais, competir ou cooperar? Nós temos inclusive o nosso irmão Adalberto, ele é o responsável pelo nosso site. O nosso site está muito bonito, feito com excelência, www.igrejabatistaeulan.com.br. E ele trabalhou anos, inclusive aposentou na Nestlé. E quando ele se aposentou, como ele tinha o hábito, né, de trabalhar, ele trabalhava à noite, então ele não conseguiu mudar o hábito de dormir durante o dia e à noite ficar ali acordado. E dentro desse contexto, ele viu que ele estava muito ocioso e ainda já estava aposentado, mas tinha muita lenha para queimar. Então ele começou a buscar na internet até algumas coisas como fazer, arrumar computador, como consertar e ao mesmo tempo como fazer site e buscar ali bastante coisas que hoje precisaria de cursos. Até pessoas que muitas vezes fazem faculdades e não conseguem fazer, mas ele conseguiu essa habilidade, a ponto que ele não fez nenhum curso, mas faz um site que funciona como muitos por aí talvez não teriam um site desse nível, graças a Deus. E tantas coisas que ele faz, quando nosso computador quebra alguma coisa, chamamos ele vem e prontamente se dedica a consertar. Então foi um talento que Deus deu a ele e ele está usando para a glória de Deus. Então, de repente, você pensa que não tem, mas aquele que procura acha. Com certeza você vai achar o teu perfil e a maneira que Deus vai te usar. Olhando aqui, examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o moldou.
Moisés disse aos israelitas: pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11:2. Considerai hoje, pois não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram, a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Então, que você possa examinar as experiências. Quanta experiência você teve com Deus no decorrer, da sua vida cristã? Ou até mesmo que você talvez é recém, convertido, mesmo assim, essa experiência é muito importante e você possa extrair lições já aprendidas para desenvolver no ministério. Experiências esquecidas são inúteis, quer dizer. Então, experiências inesquecidas, aquela experiência que você teve e que você esqueceu, não tem valor nenhum. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual. Então, você muitas vezes anotar, as experiências que você teve com Deus, e lá na frente, é claro, quando você ter oportunidade, você vai relembrar, se assim for o caso. Paulo se preocupou em que os cristãos na Galácia tivessem esquecido o sofrimento pela qual havia passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Isso lá em Gálatas 3:4. Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Ou seja, as experiências não em vão. Vai tirar grandes lições. E é claro que muitas vezes as experiências são dolorosas, mas nos ensina. Nós raramente vemos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto o fato está ocorrendo. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições de suas experiências leva tempo. E sugiro que você tire um final de semana para um retiro de análise de vida, onde irá parar para ver como Deus trabalhou em vários momentos decisivos da sua vida e para avaliar como Ele quer usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-los a fazer isso. É o que acontece até mesmo na nossa vida ministerial. Quantas situações nós passamos, situações de sofrimento, situações de erros, e que depois transformou em acertos, e hoje isso ajuda muitas pessoas. Até mesmo para nós aconselharmos, para nós estendermos as mãos. E isso é abençoador, porque foi a nossa experiência. E com certeza a pessoa ouvindo, talvez da nossa boca, vai dizer: não, eu não posso ir por esse caminho. Ele está falando que ele foi por esse caminho e só sofreu. Então eu vou ouvir esse conselho. E isso acaba sendo abençoador. Aceite e desfrute de sua forma. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você deveria aceitar com gratidão o modo em que Ele o moldou. A Bíblia diz: mais exatamente, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, se a sua massa seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Ou seja, o oleiro não pode fazer da mesma massa, um utensílio que vai ser para usar em uso nobre e o outro para uso vil, que não é tão nobre. Da mesma massa, ele pode fazer. Romanos capítulo 9, versículo do 20 ao 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Cada um Deus usa da maneira que Ele quer. Em vez de tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus lhe deu somente a você. Esta é a tua forma. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons.
Efésios 4:7. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Já foi nos dada. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento das suas limitações. Ninguém é bom em tudo. Não tem como. Eu também não sou bom em tudo. Até mesmo quando a gente fala do louvor, eu costumo dizer para alguns irmãos, né? Eu não sou tocador, eu estou tocador. Né? Estou lá tocando, mas eu sei que tem pessoas melhores que eu. Mesmo pregadores, eu sei que tem pessoas melhores do que eu. E isso é importante você saber, né? Ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos. Então, é aquela coisa, nem Jesus agradou a todos, quanto mais nós, com certeza também não vamos agradar a todos. Mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Gálatas 2:7. Ele disse, nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10:13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou, para chegarmos mesmo até vós. Então, para chegar até você, amém. Deus nos deu essa capacidade, essa porção, então é nessa força que nós iremos. E quem vai trabalhar agora é o Espírito Santo que vai agir no teu coração. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo que vai te dar o entendimento que você tanto precisa. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos entender nosso ministério para além do que Deus nos preparou para fazer, experimentamos pressão. Vamos repetir. Quando tentamos entender nosso ministério para além do que Deus nos preparou para fazer, experimentamos pressão. Você pensa que eu não fui pressionado para começar a fazer o culto online? E não foi fácil, a pressão foi grande, porque quando começou a pandemia, as portas da igreja se fecharam. E agora? O que vou fazer? É claro que, como eu disse, nós já tínhamos a internet, já tinha ali as gravações em áudio, mas para mim não tinha mais nada. Como que eu vou gravar? Qual que é o caminho? Como que vai fazer isso ou aquilo? Então foi um desafio, sofremos pressão grande para chegar hoje. Com certeza está bem melhor do que o começo. É claro que ainda temos para melhorar. Sempre a gente fala assim, ainda pode melhorar. Mas, graças a Deus, essa pressão foi benéfica. Mas também não foi fácil. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Já viu aquelas corridas que tem aquela raia, ou seja, aquele risco que é feito ali, a pessoa só pode ir naquela marcação. E um do lado do outro. Devemos individualmente correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Então, Hebreus 12:1, nós estamos numa corrida. Olha o que ele diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Quer dizer, tem um auditório muito grande, tem uma plateia muito grande que está nos vendo. Como eu sei que muitos estão me vendo agora e vão ver depois. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Devemos ter perseverança. Não sinta inveja do corredor na raia do seu lado. Aquela coisa, nós estamos correndo junto. E eu sei que muitas vezes tem pastores aí que pregam muito melhor que eu, tem muito mais capacidade, até mesmo tem igrejas bem maiores que têm todos os seus talentos, e não somente isso, mas tem toda a aparelhagem de som, né, com toda a sua estrutura de filmagem, de pessoas para ajudar a filmar. Mas aqui na nossa simplicidade, com um celularzinho, com alguma luz, com um cenário também simples, então eu não posso, de repente, ter o que tenho e ficar olhando para o outro que tem bem mais do que eu e invejar ele. Não posso, porque estamos na mesma corrida. O mesmo propósito é evangelizar, é abençoar vidas.
Então, cada um tem o seu. E eu sei também que tem pessoas que talvez, né, olham para a gente e talvez até olham com um olhar de inveja, de ciúmes, porque talvez não tenham o que a gente tem. Mas a Bíblia nos alerta que a gente não deve ter esse sentimento. Não é benéfico, não é abençoador. Não é para isso que estamos correndo. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. O objetivo, então, meu, seu, qualquer um, é terminar a corrida. Não importa se nós vamos chegar na frente ou se vamos chegar atrás, o objetivo é terminar a corrida. Isso glorifica o nome do Senhor. Voltando aqui, a Bíblia diz: esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará comparar-se com ninguém. Então, aquilo que eu tenho visto, eu tenho procurado fazer bem feito. Agora, se isto é o suficiente, que vai agradar a todos, talvez não, mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou me dedicando da minha forma. E então é isso que eu tenho que, hora que eu for dormir, dizer: olha, o meu trabalho eu pude fazer o meu melhor, da minha forma, mas foi o meu melhor. Agora, talvez para muitos, né, poderia ser ainda melhor, mas o que isso não me frustre, que isso não venha me deixar, muitas vezes, me abater, mas saber que eu estou fazendo a minha parte. Gálatas 6,4, mas prove cada um a sua própria obra. Isso, então, terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Então, quer dizer, é aquela coisa, motivo de glória somente em mim mesmo e não no outro. Não ficar olhando para o outro, mas o trabalho meu, os seus resultados. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas. Então, o inimigo, ele sempre tenta tirar a tua alegria, né, roubar essa alegria daquele serviço que você está fazendo, de duas formas. Primeiro, ele vai tentar para comparar seu ministério com o dos outros. E não é fácil dizer que nós não somos tentados, somos. Olha o outro ministério, olha lá o outro está crescendo, olha o outro lá está tendo isso, está tendo aquilo. E muitas vezes nós somos tentados, até muitas vezes nos decepcionar conosco mesmo. E quando não é isso, é tentando para adaptar seu ministério à expectativa dos outros. Ou seja, olha o que os outros estão falando. Ah, olha, não está bem legal, né? Eu preciso que os outros falem bem. Não está curtindo tanto que os outros estão curtindo. Eu preciso que curta. Eu preciso que compartilhe. Ah, aquela coisa toda, né? Aquela expectativa. Entendeu? Que os outros estão assistindo, se não está assistindo. Você pode ver que a gente começou essa live aqui, eu não sei quem está assistindo, quem não está, se vai assistir, se não vai, não tem problema. Se tiver uma pessoa, a Bíblia fala, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro perdido. Amém. É claro que a gente quer que desenvolva, que vá, que, né, pessoas sejam abençoadas, agraciadas, mas o objetivo maior não é esse. O objetivo é que vidas se aprendam e saiam fortalecidas nesse trabalho para a glória de Deus. Então, ambas são armadilhas mortais, que irão distraí-los do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que você começar a perder a alegria no seu ministério, ok? Comece verificando se uma dessas tentações é a causa. Então, voltando, comparar o ministério com o seu ministério com o dos outros, ou muitas vezes também adaptar o seu ministério na expectativa dos outros. A Bíblia nos adverte a jamais nos comparar com os outros. Faça bem o seu trabalho e assim terá algo de que se orgulhar, mas não se compare com os outros. E isso pode ser na sua casa. Isso pode, você também não deve se espelhar muitas vezes no que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Porque Jesus também não olhou para isso. João Batista e tantos profetas, ele pôde ser aquilo que Deus chamou ele para ser e ele foi usado da maneira que ele tinha que ser usado. Amém? Isso que é importante. Gálatas 6,4, mas prove cada um a sua própria obra. Então, mais uma vez repetindo, mas prove cada um a sua própria obra. Existem duas razões pelas quais você jamais deveria comparar: sua vocação, seu ministério
ou resultados do seu ministério com o de qualquer outro. Então, duas razões para você nunca comparar. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Então, se você ficar olhando para o A, para o B, que talvez está fazendo melhor do que você, se você não tomar cuidado, você vai ficar desencorajado. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você, então se tornará arrogante. É outro problema. Muitas vezes você vai se achar que é melhor do que o outro, tem mais capacidade com o outro, e isso também não agrada a Deus. Ambas as atitudes lhe tirarão do serviço e roubarão a sua alegria. Paulo disse que é tolice nos compararmos com os outros. Ele disse: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo, e os agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. A parafrase deste versículo, segundo versão de A Mensagem, diz: em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Amém? Você irá descobrir que pessoas não compreendem sua forma para o ministério. Irão criticá-lo e tentar fazê-lo corresponder ao que eles pensam que você deveria estar fazendo. Eu, assim, como pastor presidente, não é fácil você, muitas vezes, trabalhar no ministério. Porque muitas vezes você está acostumado a fazer de uma forma e sabe que tem resultados, mas muitas vezes vem pessoas também com desejo de servir a Deus, talvez de outros ministérios, com outras aptidões também, só que muitas vezes atropelam e aí começam muitas vezes trazer outras coisas e começam a criticar aquilo que você está fazendo por detrimento daquilo que muitas vezes eles acham que podem ter resultados. Só que lembrando o seguinte: Deus te colocou você como líder daquele trabalho, como Deus nos colocou aqui. Então o que a gente precisa entender? Estar se moldando aquele trabalho. Então eu lembro que eu passei por grandes igrejas, eu tinha também as minhas experiências, ou mesmo os meus jeitos de trabalhar, mas quando eu ia para os ministérios, onde eu estava debaixo de uma liderança, eu procurava me moldar a essa liderança. Porque se eu não me moldar, estar debaixo dessa autoridade, eu vou criar ali um problema. E muitas vezes, se não tomar cuidado, cria-se até uma rebelião. E Deus detesta a rebelião, Deus detesta a fofoca, Deus detesta muitas vezes pessoas de intrigas. Por isso que muitos ministérios até são destruídos, porque pessoas entram em discordâncias e isso não agrada a Deus. Lembrando que quem se rebelou lá no princípio foi Satanás, Lúcifer, que não aceitou da maneira que Deus estava regendo, e ele agora não somente se rebela, mas conduz ali 1/3 dos anjos a se rebelarem. Então não entre por esse caminho. A rebelião Deus detesta. Então seja submisso à liderança que Deus te colocou, tenha paciência também, tem coisas que demora tempo. Eu me converti, como eu disse, em 86. Em 87 já estava trabalhando na obra como obreiro da igreja. Mas ao pastorado mesmo só veio depois de muitos anos que nós tivemos aí em 2000, estou até olhando ali a minha plaquinha ali, ó, 2008 que eu fui consagrado, dia 27 de abril de 2008, quando houve a consagração ao pastorado. Dizer que eu já tinha dirigido igreja, sim, fui presbítero e tudo mais, mas tudo tem o seu tempo, a hora determinada. Então, quero dizer para você, espere no tempo de Deus. E, como eu disse, né, no tempo de Deus, dá tudo certo. Então, tenha paciência, seja submisso, seja um canal de bênção aonde você estiver, na sua igreja, no ministério, se submeta, porque no momento que você está ali, é para você servir. Então, seja servo, seja bênção, e é isso que agrada o coração de Deus. Amém? Voltando
Paulo tinha de lidar constantemente com críticos que não compreendiam e denegriam seu serviço. Sua resposta era sempre a mesma: evite comparações, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Ok? Então, almeje somente os elogios de Deus. 1 Coríntios 10, do 12 ao 18. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentada acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio da saída, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ok? Idolatria, seja ela muitas vezes por imagens mesmo, ou idolatria, seja uma novela, seja um artista, seja o carro, seja o imóvel, seja a pessoa. Então, toda idolatria não é bom. Ok? Falo como há entendido, julgai vós mesmos o que digo, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede, a Israel segundo a carne, os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar? Então, uma das razões porque Paulo foi usado tão poderosamente nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por crítica ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas, ou a ser arrastado para debates contraproducentes sobre o seu ministério. Como John Bunyan disse, se a minha vida é infrutífera, isso não importa a quem me enaltece. E se minha vida é frutífera, isso não importa a quem me critica. Ok? Então é isso que é importante. Continue desenvolvendo a sua forma, para a gente ir finalmente para terminar. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com Ele, com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo disse aos Filipenses, continue crescendo em conhecimento e entendimento. Filipenses 1:9. E relembrou a Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, 2 Timóteo 1:6. Por esta razão te lembro que desperte o dom de Deus, ou seja, que está em ti, a chama que há em ti. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidade que Deus lhe deu, você irá perdê-los. É aquela coisa, muitas vezes foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua, mas nunca mais falou. Por quê? Não exercitou. Muitas vezes os dons para pregar, os dons muitas vezes para tocar, né? Esquece também. Por isso que eu tenho que exercitar, é como músculo. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade, aludindo ao servo que lhe falhou em utilizar um talento. O mestre disse, tire o talento dele e entregue-o ao que tem 10, lá em Mateus 25, 28. Lembra daqueles que Jesus disse? Os 5 talentos, 2 talentos e 1. Os 5, a pessoa que recebeu 5 talentos multiplicou. Quando veio o Senhor prestar conta, ele deu 10. O que tinha 2 também multiplicou. O que tinha 1, por medo do seu Senhor, ele enterra. Quando o Senhor volta, ele devolve 1. Mas o Senhor disse, olha, você foi mal. Você deveria ter colocado no banco, pelo menos tinha o juro, mas aquele que tem será tirado. E foi tirado, e deu para aquele que tinha mais. Então, muitas vezes é isso que Deus tem te dado talento. Se você enterrar, Deus vai dar para outro. E aí, e não somente isso, ele vai cobrar de você. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado, e você o perderá. Use a habilidade que possui, e Deus aumentará. Então, Deus está te dando habilidade
com certeza vai aumentar se você continuar sendo usado. Paulo disse a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos seus profetas, quando os anciãos da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ação. Atire as suas tarefas de tal maneira que todos percebam seu aperfeiçoamento e progresso. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Você tem esse dom? Você vai usar para a glória de Deus? Saiba de uma coisa, Deus pode te dar mais. Assim como ele tirou daquele que tinha e não usou, e deu para aquele que tinha, Deus pode fazer isso na tua vida também. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido. Mas com estudo, opiniões e práticas, um bom professor pode se tornar um professor melhor e, com o tempo, tornar-se um mestre de ensino. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e se expanda o mais que puder. Concentre-se em fazer o seu melhor para Deus, um trabalho do qual não tenha vergonha. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu serviremos a Deus para sempre. Neste momento, podemos nos preparar para esse serviço eterno, praticando na terra. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso pela medalha de ouro, que perde o brilho e desbota. Você está em busca da medalha de ouro eterna. Olha 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, estamos fazendo para Deus e nós fazemos o melhor. É claro que aqui na terra, aqueles que muitas vezes no futebol, no basquete, em todos que buscam aí nas Olimpíadas a medalha, essa medalha é corruptível, vai acabar. Mas nós corremos atrás de uma medalha que é eterna, lá nos céus. Vale a pena estar com Cristo. Então, estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. Tudo que você faz para Deus, saiba, além de receber aqui na terra, você vai receber na eternidade galardões maravilhosos. E assim terminamos o 32º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para a reflexão: Deus merece o melhor de mim. Amém? É o teu melhor. Um versículo para memorizar, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te diante de Deus aprovado e não reprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Com certeza você vai usar aí e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, te louvamos por essa grande lição. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos teus filhos que estão aí conosco, sabendo que Deus merece o nosso melhor. Que esta pessoa, Senhor, nesse entendimento, procure realmente se apresentar aprovada e não reprovada e reprovada. Ó Deus, que ela consiga manejar bem a tua palavra, em obediência, ó Deus, na igreja onde ela serve, a liderança, que o Senhor possa usá-la poderosamente, através dos dons que o Senhor concedeu a ela, e que ela não venha enterrar aquilo que o Senhor deu a ela, mas que ela possa multiplicar. Use ela, Senhor, aonde ela realmente se destaca, seja na pregação, seja no louvor, seja no evangelismo, seja na oração, seja muitas vezes, Senhor, no ministério com as crianças, com jovens, seja muitas vezes, Senhor, na limpeza da igreja, na culinária, seja muitas vezes na entrega dos seus dias, das suas ofertas, na sua fidelidade, ó Deus, na visitação aos presídios, muitas vezes a visita também aos hospitais, aos enfermos, ó Deus, aos asilos. Usa essa pessoa e que ela seja um canal de bênção por onde ela passar.
caia por terra toda ação do inimigo e que a chama, Senhor, continue acesa no coração dela para ser uma pregadora, um pregador, seja um missionário, um obreiro, um servo do Senhor, por onde passar, da sua forma, sendo essa pessoa que vai compartilhar essas lives, sendo usada pelo Senhor para abençoar outros, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, lembrando que falamos sobre mais um capítulo de Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren, capítulo 32. Amanhã, se Deus assim permitir, nós iremos falar o 33. Apesar que amanhã não, amanhã é quinta-feira, nós temos só a live da oração das 11h55 até o 12h20. Depois o nosso culto das 7 semanas com Deus. Espero você amanhã às 20 horas. Aí sim, na sexta-feira, volta ao normal, a live às 18h10 da oração e mais uma live falando sobre uma vida com propósito. Um abraço no seu coração, fique com Deus. Jesus te ama e nós também. Deus abençoe. Amém e amém.